Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Jéssica, de Filosofia. Na aula de hoje, nós vamos corrigir o simulado digital que vocês resolveram aí na semana anterior. Em Filosofia, vocês fizeram 5 questões objetivas e hoje nós vamos comentar cada uma delas. Vamos começar aqui com a primeira questão. Só um minuto. Olha só, ele começa com uma frase: Antônio nunca mais julgou ninguém pela aparência. É possível pressupor que Antônio costumava julgar as pessoas, mesmo sem conhecê-las. Sobre o significado de pressupostos, assinale a alternativa correta. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa frase que ele te dá, ele vai falar de um conceito que nós trabalhamos em filosofia, que é o conceito aí, ó, de pressupostos. Pressupostos são todas aquelas ideias que ficam escondidas em frases, né? Na fala das pessoas. Aqui no caso desse exemplo que ele dá, aqui nós entendemos que ele nunca mais julgou ninguém. Era costume dele julgar as pessoas pela aparência, observá-las e julgá-las. Então, aqui a gente já consegue entender que pressupostos são ideias que ficam implícitas, ou seja, escondidas em falas, né? Escondidas em frases. Então, a gente trabalhou aí na nossa última aula o conceito de pressuposto e vamos ver aqui as alternativas. Letra A. São ideias que não aparecem de modo explícito. Opa, não aparecem de modo explícito em uma fala, ou seja, encontram-se escondidas em nossas opiniões, porém são percebidas no modo como a expressamos. As expressamos. Então, aqui, essa letra A é o nosso gabarito, ela se encaixa perfeitamente aqui no conceito de pressupostos, certo? De acordo com tudo que nós estudamos, de acordo com a própria enunciado aqui da questão, a gente pode aí marcar a letra A com certeza, tá? Vamos ver as outras, o que elas dizem que pode aí, que a gente vai descartar em relação ao conceito de pressupostos. Letra B. São formas de diálogo em que duas pessoas debatem suas opiniões sobre determinado assunto. Não, pressupostos não tem a ver com diálogo, com debate, tá? O diálogo já seria o outro conceito que nós estudamos, que envolve também argumentos. Dentro de um diálogo com duas ou mais pessoas, elas conversam e digamos, compartilham opiniões, né, argumentos diferentes, muitas vezes. Então, aqui a letra B trabalha outros conceitos, mas não pressupostos. Letra C. São opiniões emitidas sem reflexão ou análise de consequências, gerando equívocos e preconceitos. Bom, não se encaixa dentro do conceito de pressupostos, porque não tem a ver com opiniões, tem a ver com ideias escondidas, né? Ideias que estão implícitas. Então, a letra C também não é. D. São evidências ou comprovações utilizadas em um discurso para justificar opiniões. Aqui a letra D está falando de argumentos e comprovações, né? Então, não é aí dentro do conceito de pressupostos. E a letra E são as conclusões a que chegamos após avaliar a validade dos argumentos. Não, né? Então, a letra A é a alternativa que mais se encaixa dentro da questão daquilo que fica implícito, que a gente consegue pressupor em relação a uma frase, uma fala das pessoas. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Na segunda questão, ele vai falar sobre a origem da filosofia. A gente conversou durante as aulas que a palavra filosofia vem do grego, que significa amor à sabedoria, amor ao saber, amizade ao saber. Surgiu na Grécia Antiga, né, há cerca de 2.500 anos atrás, e essa filosofia, ela nasce na necessidade de quê? Essa questão, ela vai te propor essa reflexão. Ela nasce e aí vem as alternativas. Letra A. Da admiração da própria imagem refletida em um espelho. Assim é possível enxergar o quanto os nossos pensamentos podem ser maiores e melhores que os dos outros. Não, a filosofia não nasce na necessidade de tu se ver e achar que a tua opinião é a melhor.
O contrário, a filosofia ela busca refletir sobre outras opiniões, sobre outras perspectivas, sobre refletir sobre o papel do outro, não essa questão egocêntrica, né, de si mesmo. Então, a letra A está errada. B. Do estudo das teorias filosóficas construídas pelos filósofos gregos. Este é o único modo de se aproximar da filosofia. Opa! Então, aqui ele limita, ó. Ele diz que o único modo seria dessa maneira, visto que apenas os pensadores gregos foram capazes de filosofar. Não, qualquer pessoa, eu, você, consegue filosofar, porque filosofar é refletir, é perguntar, é aprofundar o conhecimento que você tem, de certa forma, ou que você ainda não tem, buscar novas perspectivas. Então, a filosofia ela não limita apenas a algumas pessoas, ela abre para que todas as pessoas possam ter aí essa análise, né, do mundo, das coisas, de si mesmo. Então, a letra B está incorreta. C. Da capacidade de escrever imagens e reproduzir fielmente a realidade. A filosofia preocupa-se apenas com a descrição, olha só, apenas com a descrição de tudo que existe. Ou seja, ele está querendo dizer que a filosofia ela vai descrever as coisas. Ah, essa coisa é assim, 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 vai dar características. E descrever imagens e reproduzir fielmente a realidade não tem nada a ver com o papel da filosofia. Na verdade, ela busca entender coisas que muitas vezes a religião, a mitologia não respondia mais. Então, ela busca questionar através da razão, né, da lógica. Então, a letra C não se encaixa no nosso comando ali da questão. D. Da admiração e da observação, que leva o exercício da dúvida e da pergunta. Olha só, aqui, ó, lembra que nas nossas aulas eu falei para vocês que para a filosofia o mais importante, digamos assim, o que move esse campo do conhecimento são as perguntas. As perguntas elas têm uma importância muito grande para essa área do conhecimento. Sem a admiração, que gera curiosidade, e sem questionamentos, o pensar filosófico não acontece. Essa letra D, ela é perfeita dentro da perspectiva da filosofia, do surgimento da filosofia. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. E vamos para a última, do método científico, analisando cientificamente todas as coisas que existem. Nós falamos nas últimas aulas que a filosofia não é uma ciência, tá? Ela não tem um método científico, o que ela estuda, o que ela trabalha, não tem como comprovar, assim, não é palpável, né? Não tem todo aquele método de comprovação para dizer que ela é uma ciência. Então, aqui, essa alternativa está incorreta também. Então, nosso gabarito aí da 2 é a D. Questão 3. Para participar de uma discussão filosófica, não basta ter opiniões sobre um assunto. É necessário ter também bons argumentos. Assinale a alternativa que completa corretamente. Os argumentos são. Então, aqui nós estamos trabalhando outro conceito muito importante, que é o conceito de argumentos. O que é argumentar, né? Quando eu falo assim, tá, você tem essa opinião, agora me argumente aí, me fale, me explique por que você tem essa opinião, por que você acha que isso é certo ou que isso não é correto, qual é a sua opinião, como que você vai embasar ali o que você pensa num diálogo, né, numa discussão entre um grupo, uma pessoa. Então, o que seriam os argumentos? É isso que essa questão 3 ela quer saber. Vamos lá. Letra A. As razões que sustentam e justificam as opiniões daqueles que participam de um diálogo. Essa está corretíssima. São razões que sustentam, vão dar sustentação ali para o que tu tá dando tua opinião dentro de um diálogo, vai justificar, né? Então, essa letra A está aí dentro do nosso gabarito, é a letra A o nosso gabarito, se encaixa perfeitamente aí dentro do conceito de argumento. Vamos só conferir as outras. Os parâmetros que utilizamos para classificar e distinguir o certo do errado, o bem do mal. Não.
os parâmetros seriam os critérios utilizados para classificar, não é argumento. Argumento é o que sustenta dentro de uma conversa, dentro de um diálogo. Então, a letra A ainda continua sendo a nosso gabarito, certo? C. Argumentos são as opiniões que emitimos durante um diálogo filosófico. Bom, o diálogo filosófico geralmente procura resposta para coisas que a ciência, a religião, a mitologia ainda não consegue explicar. Então, não tem a ver diretamente com opiniões, tem a ver com o que tu sustenta nessas tuas opiniões. Não é simplesmente gosto, não gosto, mas como que tu vai argumentar, como que tu vai sustentar, né? Como que tu vai embasar aí as tuas opiniões. Não são as opiniões em si. Então, a letra C está errada. Essa aqui também. Letra D. Ideias ocultas em nossas opiniões, que podem ser percebidas no modo de... Aqui ele está dando o conceito de pressupostos. Então, a letra D se encaixa no conceito de pressuposto, não de argumento. Letra E. As perguntas realizadas entre os participantes de um diálogo filosófico. Não, argumento não são as perguntas. Então, aqui o nosso gabarito é a letra A. Na 4, ele traz um poema, né? Um texto, um fragmento, que vai ter como título o olhar. Vamos ler rapidamente aqui, ó. O olhar é mais que ver. Para ver, basta ter visão. Para olhar, é preciso paciência, atenção, capacidade de ir fundo. Quem só vê e não olha, e não lê o mundo, fica vazio. Não tem o que dizer, o que expressar, escrever, desenhar, cantar ou contar. Então, esse texto ele vai diferenciar, né, o olhar em relação aí tu ser uma pessoa observadora. O olhar é muito mais que simplesmente você está olhando, está vendo algo, você está refletindo sobre aquilo, você está observando cada detalhe em relação àquilo que tu tá, né, ali passando na tua visão, que tu tá ali naquele momento fixando o teu olhar. Então, o texto aí vai abordar e ele quer que tu marque a alternativa que explica a diferença entre ver e olhar. Mas veja aqui, ó, antes da alternativa ele diz de acordo com o texto. Então, sua resposta não pode estar fora aqui, ó, do texto do poeta Elias José. Letra A. O olhar é apenas ver. Lê o mundo sem observar tantos detalhes. Não, não é isso que o poema diz. A gente acabou de discutir que o olhar é mais que ver. Na verdade, é o contrário do que diz a alternativa A. B. O olhar e o ver se resumem na mesma coisa? É a mesma coisa, segundo o autor aqui? Não. Sendo necessário paciência? Não. Aqui você já elimina a alternativa B. C. O olhar é mais que ver. Para olhar é necessário paciência, atenção, capacidade de fundo. Já o ver é não observar o mundo de forma detalhada, é ficar vazio, não ter o que dizer, o que expressar. A letra C é a que é o nosso gabarito, é ela que vai estar embasada aí de acordo com o texto, tá? E é a que melhor define, né, aqui o conceito de olhar e de ver. Ver vai muito além do que olhar. Não é preciso paciência e atenção para observar, não. Essa aqui troca todos os conceitos que ele trabalha aqui no texto. O autor não define claramente os conceitos ver e olhar. Então, essa aqui tá absurda, porque inclusive o próprio título trabalha o conceito aí já, dando a entender que ele vai trabalhar o conceito de olhar. Então, o nosso gabarito aí é a letra C. E a última questão. A palavra filosofia vem do grego, significa amor à sabedoria. De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que corresponde ao campo de estudo da filosofia. O que a filosofia estuda, né? É isso que essa questão ela quer saber, se você entendeu o que a filosofia, para que ela serve, para que ela veio, assim, digamos, surgiu com a necessidade de quê? De estudar o quê? Então, é isso que essa quinta questão ela quer saber de você, aluno. Vamos para a letra A. A filosofia
prioriza os estudos religiosos e a fé ao longo da história humana? Não, né? Não, na verdade, ela foge, né, para além da religião, para além da mitologia, ela busca explicações de coisas que não se tem uma resposta ainda científica, né? Então, essa A está errada. B. A filosofia foca nas questões da existência humana, mas diferentemente da religião, não é baseada na revelação divina ou na fé, e sim na razão. Opa, essa alternativa aqui, ó, ela vai no objeto de, digamos aí, de análise da filosofia, que é a razão, a lógica, né? A partir do raciocínio lógico, a filosofia, ela vai buscar explicações, né? Ela vai buscar e focar nas questões da existência humana, mas não baseada na religião, nem na revelação divina ou na fé. Então, nosso gabarito aqui é a letra B da questão 5, mas vamos continuar lendo as outras, tá? A filosofia é uma ciência que estuda a natureza e o homem. Não, não é uma ciência. A filosofia é um campo de estudo, um campo que não tem como comprovar cientificamente, não tem método científico, tá? Então, a letra C está errada. A filosofia é uma ciência natural, que tem como base os mitos gregos para explicar o universo. Não, né? Não tem como base ficar estudando a mitologia, mas estudar para além da mitologia. E letra E, a filosofia tem as respostas que o homem ainda não encontrou através da ciência. Não, gente, na verdade a filosofia ela traz as perguntas, não as respostas. Então, ó, essa também está errada. Nosso gabarito é aqui a letra B. Gente, então essa é a nossa correção de hoje. Eu espero que vocês tenham ido super bem nessa prova, tá? Confiram aí o gabarito, confira se vocês foram bem, eu acredito que foram sim, tá? E aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigada para quem esteve até aqui, tá certo? Então, até mais.